A Uniswan realizou o Food Revolution Day. Não sabe o que é isso? Então preste atenção na matéria a seguir. Em parceria com a Gastromotiva e o site Tudo Gostoso, a Uniswan realizou o evento internacional Food Revolution Day, ou o Dia da Revolução da Comida. O tema principal foi obesidade infantil, e o desafio foi ensinar as crianças a ter uma alimentação saudável de uma forma divertida. O idealizador, que é o Jamie Oliver, é o idealizador desse projeto, Food Revolution Day. Ele já vem se preocupando na Europa, né, na Inglaterra, mais precisamente, que é onde ele está fazendo uma revolução para que a alimentação saudável ela seja ensinada nas escolas. Eu acho que é um motivo ótimo da gente começar de fora para dentro, então vindo uma ideia de fora para, na verdade, alavancar o que nós já temos no país, mas ainda não temos efetivamente dentro das escolas. A merenda escolar ainda não é tão forte para trabalhar a educação nutricional e, consequentemente, diminuir as nossas taxas de obesidade no país. Os pais têm papel fundamental para que as crianças aprendam o que comer e o que não comer. E para a Adriana, a escola tem a mesma responsabilidade. Se a gente pega uma criança, acabou de entrar na escola, 5, 6 anos, e a gente começa a injetar uma cultura nela, a educá-la com uma alimentação saudável, ela expande e leva para casa. A gente já vê em alguns poucos trabalhos que nós mesmos fizemos dentro da Uniswan. Tem um projeto do Cozinhando Desperdício que a gente ensina as crianças a comer o alimento integralmente, e ele leva essa receita para casa. Ele faz a mãe fazer o bolo de casca de banana, então a gente incentiva a mudar a cultura da casa, ao contrário, leva da criança para os pais e não dos pais para a criança. Agora você vai conhecer o Ateliê das Ideias, um lugar onde as crianças aprendem a cozinhar e comer de forma saudável. Quem pensa que cozinhar é só coisa de adultos está muito enganado. Localizado no Maitá, Rio de Janeiro, o Ateliê das Ideias oferece aulas de culinária para as crianças colocarem a mão na massa. O Ateliê das Ideias surgiu assim, eu trabalhava com criança, sou pedagoga, já trabalhei muitos anos com educação infantil, eu adoro comida, adoro culinária, acho a gastronomia e o contato com os alimentos uma coisa riquíssima para se fazer com crianças, com adultos. Eu já era fascinada por esse tema. Em algum momento da vida eu resolvi juntar as duas coisas e ver que, enquanto professora, eu percebia que quanto mais valor a gente dava ao contato com o alimento, melhor as crianças se alimentavam. Quanto mais a gente mostrava, a gente despertava a curiosidade deles, melhor eles se alimentavam. E aí, depois que eu tive filho, isso ainda ficou mais evidente ainda. E aí a ideia do ateliê era aproximar as crianças do universo da comida. As crianças são apresentadas aos alimentos de forma lúdica e natural. Sempre com a supervisão de uma professora, os pequenos participam de todo o processo de preparação do prato do dia. De grandes vilões, legumes e verduras são transformados em amigos das crianças em uma aula de culinária como essa. A primeira coisa que a gente faz é que o legume e a verdura, ele vira um assunto tanto quanto a carne, o macarrão, o ovo e a batata. Entendeu? Ele não é uma coisa para ser, porque a gente é que ensina para as crianças que o espinafre é verde e que o verde é meio esquisito. É a gente que ensina para eles. É a gente que quando vai dar já meio com medo, é verde, acho que ele não vai gostar, acho que não sei o quê. E as crianças percebem, né? Bebê percebe isso. Então, assim, a gente trata, é uma banana, uma maçã, do mesmo jeito que é uma barra de chocolate. A professora do curso Verusca e a aluna Júlia Monteiro são apaixonadas pelas aulas de culinária. Eu adoro as aulas aqui, porque aqui nós aprendemos a fazer as comidas que nós mais gostamos e também a cozinhar e conhecer novos alimentos. É muito gratificante poder trabalhar com esse material tão rico,
que é a culinária, porque dentro da culinária a gente trabalha tanta coisa, a gente trabalha a linguagem, trabalha a matemática, trabalha com texturas, e isso a gente pode variar de um grupo, né, que é o caso do meu grupo de crianças de 4 anos até um adolescente de 16. Além da questão da alimentação, a gente trabalha com a questão da integração também. Então, eles chegam às vezes pra gente não querendo experimentar, não querendo colocar a mão, só querendo fazer a receita mesmo e no final não querem experimentar. E hoje em dia a gente tem um grupo que participa da produção, experimenta e quer levar para casa essa produção. Então é muito bacana mesmo. Melhor que preparar é se deliciar com a receita pronta. O programa em revista vai para um breve intervalo. Voltamos já já. Estamos de volta. Agora você vai acompanhar uma conversa com o endocrinologista. Obesidade infantil é um dos assuntos que mais preocupa os pais. O Dr. Roberto Luiz Aguri, endocrinologista, fala um pouco sobre as etapas mais importantes: diagnóstico, causa, prevenção, consequências e tratamento. É muito comum que os pais procurem uma causa médica para o excesso de peso dos filhos. E, infelizmente, a gente sabe que isso só acontece em mais ou menos 1 a 2% dos casos de obesidade infantil. Quer dizer, só existe uma causa, uma doença por trás daquele excesso de peso, causando o excesso de peso em 2% no máximo dos casos. Os restantes 98% de casos são fruto dos maus hábitos de vida, da falta de uma rotina de atividade física, de um plano de exercício físico regular, e principalmente por conta de uma alimentação inapropriada ao longo de anos em sequência. Todo cuidado é pouco para a alimentação da criança. Infelizmente, essa também é uma preocupação que o pai precisa ter em relação ao seu filho já desde o nascimento. Desde o nascimento, se você pode ofertar ao seu filho o aleitamento materno, você já está protegendo ele da obesidade infantil. Depois, quando é feito o desmame, o segmento das recomendações do pediatra com relação à alimentação, como introduzir a alimentação complementar, em qual quantidade, como combinar os diversos alimentos para a criança que está em desmame. Também você, cuidando disso, já está evitando a obesidade infantil. Então, infelizmente, desde o nascimento, essa já deve ser uma preocupação, principalmente para os nenéns que nascem com mais de 4 quilos, ou então para aqueles que nascem pequenos para a idade gestacional, que também são populações de maior risco para excesso de peso na vida adulta. O diabetes gestacional ou diabetes pré-existente antes da gestação, mas que acomete a mulher durante a gestação também, quando mal controlado, uma das consequências que ele pode trazer é um neném nascido de peso maior do que o recomendado, né? O famoso GIG, grande para a idade gestacional. E a gente sabe que essas crianças elas ficam marcadas, vamos dizer assim, metabolicamente para ter excesso de peso e fatores de risco para doença cardiovascular na vida adulta e já na adolescência também. Os riscos são frequentes e suas consequências podem ser perigosas. Em torno de 20% das crianças com sobrepeso ou obesidade infantil já apresentam alguma comorbidade, alguma doença associada ao excesso de peso. Quer dizer, o excesso de peso já deixou de ser uma questão meramente estética. Então, nessas crianças é possível que haja já pré-diabetes ou diabetes tipo 2, que era o diabetes que antigamente era visto quase que exclusivamente na faixa etária adulta e nas pessoas de mais idade. Hoje a gente já vê esse diabetes surgindo com muita frequência na infância e na adolescência por consequência do excesso de peso. A dislipidemia, né, a alteração de colesterol fruto do excesso de peso. Hipertensão arterial, a apneia obstrutiva do sono, quer dizer, problemas relacionados ao sono, problemas psicológicos, emocionais e sociais, fruto também do excesso de peso, e também a síndrome de ovários policísticos na menina, principalmente. Evitando desde o começo pode ser um dos melhores modos de tratar a obesidade. Algumas coisas são muito importantes, né? A primeira coisa que a gente acaba não pensando muito é o que a gente chama de tempo de tela.
Tempo de tela é quanto tempo aquela criança passa na frente do computador ou da televisão para fins não educativos. Ou seja, para divertimento, lazer, jogar joguinho, ver um filme, entrar na internet, sem ser para fazer uma pesquisa para a escola, sem ser para estudar. Esse tempo de tela ele tem que ser menor que 3 horas por dia. O ideal é menor que 2 horas por dia. Se os pais começarem a controlar isso, já é uma forma de ajudar o filho a não ter excesso de peso. Outra coisa que é muito importante é uma rotina, como a gente falou, de exercícios físicos. Não precisa uma neurose com relação a isso, a gente não precisa transformar todas as crianças em atletas, mas eles têm que ter uma rotina de exercício físico. Não pode a família se pautar apenas no exercício feito na escola um tempo por semana ou 2 tempos por semana. Isso é muito pouco para a maior parte das crianças. O tratamento da obesidade infantil, ele tem como pilares os mesmos pilares do tratamento no adulto, né? Ou seja, são 4 elementos basicamente. Uma boa dieta, de preferência prescrita por uma nutricionista, formando uma equipe multiprofissional para cuidar dessa família, dessa criança. A rotina de exercícios físicos, que é muito importante. Existem também atualmente os chamados substitutos de refeição, são shakes que a gente utiliza para auxiliar na perda de peso. E, por último, uma estratégia mais agressiva que a gente procura ser o máximo econômico com isso no tratamento da obesidade infantil, que são os medicamentos. Alguns medicamentos a gente já pode utilizar a partir dos 15 anos, mais ou menos. Então a gente fica muito restrito em termos de medicamentos que a gente pode oferecer no tratamento da obesidade infantil. E uma coisa que é muito importante lembrar é que nas crianças de 2 a 6 anos, muitas das vezes a gente não vai querer que haja uma perda de peso. A gente vai procurar a manutenção do peso e conforme a criança cresce, vai haver uma perda de peso relativa, entre aspas. Ela mantendo aquele mesmo peso, conforme ela cresce, ela vai diminuir o índice de massa corporal, mesmo não tendo perdido o peso propriamente. Isso a gente procura muito na criança de 2 a 6 anos, onde a gente tenta não ser tão agressivo, a não ser quando há já uma comorbidade importante da obesidade, como hipertensão, diabetes ou dislipidemia. Você sabia que muitas bebidas são ricas em açúcar e a gente consome sem perceber? A professora Mariana Catapreta nos ajudou a desvendar esse mistério. Os açúcares e os carboidratos são sinônimos e a gente tende a confundir esses dois nomes, né? Dentro dos carboidratos, né, ou dos açúcares, nós temos 2 tipos. Um açúcar que a gente considera como açúcar complexo, que é o açúcar que a gente precisa para as nossas atividades diárias. Então, andar, caminhar, fazer todas as nossas atividades são importantes que a gente consuma uma quantidade de carboidrato, né? E são os carboidratos que nós chamamos de complexos. Os simples são os que a gente usa para adoçar o café, o bolo que a gente tem na nossa casa, aquele açúcar branco que a gente deixa em cima da nossa mesa de forma errada. Então aqui a gente está vendo uma imagem com várias bebidas aonde existe na sua composição um açúcar simples e que muitas das vezes a gente não leva em consideração na hora da escolha da nossa bebida. O primeiro deles é o iogurte pronto para beber, que a gente compra no mercado, que a gente toma no café da manhã. A gente sempre pensa que é um produto super saudável, mas hoje, infelizmente, os iogurtes eles estão vindo adicionados de muitos ingredientes e um deles é o açúcar simples. Se a gente observar nessa imagem, a gente tem um copo de 150 ml de iogurte, tem 24 gramas de açúcar simples. Considerando um adulto de 70 quilos, esse seria o limite máximo de açúcar de ingestão que esse indivíduo poderia consumir. Bastante coisa, né? Levando em consideração os sucos, e aí muita gente, né, faz uma troca que não é uma troca tão inteligente, uma vez que a gente troca refrigerantes, né, e guaranás ditos naturais por sucos de caixinha, mas esses sucos eles também contêm uma quantidade muito grande de açúcar simples. Principalmente quando no rótulo desse produto vem escrito a palavra néctar. Como vocês podem ver aqui, sempre que tiver escrito a palavra néctar, ele tem uma quantidade de açúcar muito grande, semelhante à quantidade de açúcar do refrigerante, de açúcar simples. Então, fazendo uma comparação, aqui a gente vê 150 ml de néctar de laranja contendo 15 gramas de açúcar simples e 150 ml de refrigerante tipo cola
também contendo as mesmas 15 gramas de açúcar simples. Mostrando que essa troca, ela efetivamente não é uma troca inteligente, uma vez que a quantidade de açúcar ingerida é a mesma. Se a gente for comparar esse néctar, esse suco de caixinha, com o suco natural, a gente observa que não tem nada aqui do lado com copo de açúcar. Por quê? O suco natural, se ele não foi adicionado de açúcar simples, ele não vai conter nenhuma quantidade de açúcar simples. E o ideal é que ele não seja adicionado, porque as frutas elas já possuem a sua doçura natural e a gente precisa se acostumar e saborear o gosto das frutas de forma natural. E para a gente finalizar, a gente mostra aqui também o guaraná, dito guaraná natural, que a gente tem um consumo muito grande, principalmente pelas crianças, onde muitas das vezes também se faz a troca, entre aspas, achando que é uma troca inteligente, do refrigerante pelo guaraná natural. Mostrando aqui que o 150 ml de guaraná natural tem aproximadamente 13 gramas de açúcar simples. Então, dessa forma, todas essas bebidas contêm uma quantidade grande de açúcar simples e que elas não devem fazer nosso consumo diário, elas não devem estar presentes no nosso consumo no dia a dia. Lembrando que essa aqui é uma unidade de 150 ml. A lata, por exemplo, de um refrigerante, ela tem 350 ml, então é o dobro dessa quantidade de açúcar. A porção do guaraná natural e do néctar em torno de 200 ml, então a gente acaba tendo uma quantidade maior de açúcar quando a gente está pensando na ingestão da embalagem como um todo. Vamos para o nosso último intervalo, mas não saia daí porque ainda tem muita coisa no programa de hoje. Batata frita, cachorro-quente, hambúrguer. As crianças adoram essas comidinhas, né? Mas não são nada saudáveis. Por isso, convidamos a professora Adriana Leal para ensinar uma receita de hambúrguer com fibras. Então, para o nosso hambúrguer com mais fibras, você vai precisar de 500 gramas de carne moída, um ovo, 200 gramas de aveia em flocos, 50 gramas de gergelim, 2 gramas de orégano fresco ou seco, 2 gramas de tomilho fresco, 5 gramas de sal, meio maço de salsinha, 2 cebolas pequenas, 4 pães tipo hambúrguer, 1 tomate pequeno, 4 folhas de alface, 1 copo de iogurte natural desnatado, 15 ml de azeite extra virgem. Olá! Hoje a gente vai aprender a fazer um hambúrguer com mais fibras. A gente aumentando as fibras numa alimentação de um lanche, por exemplo, a gente consegue fazer com que a glicose, o carboidrato, a gente ajude o nosso organismo a funcionar melhor. Vamos começar com uma carne moída, Essa carne moída você pode adquiri-la num açougue, por exemplo. Vamos acrescentar o que nessa carne moída? Vamos acrescentar uma salsinha, que a gente já picou, certo? Um pouquinho de orégano, que ele pode ser fresco ou seco, no nosso caso é o seco. Um pouquinho de tomilho fresco, dá um cheirinho, um aroma, um sabor. Vamos acrescentar uma unidade de ovo, uma cebola picada. No caso aqui a gente picou uma cebola roxa, pode ser a branca também, não tem problema. Uma pitadinha de sal, a ponta da colher e a aveia. Que no caso aqui é o xodó do nosso hambúrguer, que a gente vai aumentar as fibras dessa carne. E a gente vai chegar ao ponto de modelagem, onde a gente vai modelar um hambúrguer bem grande. Essa quantidade de 500 gramas de carne vai dar para 4 grandes hambúrgueres. Então vamos a modelar o nosso hambúrguer. A gente montou um hambúrguer bem generoso,
que a gente colocando a aveia, aumentando as fibras, a gente consegue então deixar ele mais saudável. A gente vai então colocar o gergelim, a gente tem aqui o gergelim preto para dar um contraste, mas ele pode ser o branco também. A gente vai passar para deixar um hambúrguer crocante, não precisa untar a forma. Agora a gente vai colocar esse hambúrguer no forno por 20 minutos. Enquanto o nosso hambúrguer rico em fibras fica no forno, assando, aí eu vou dar alguma alternativa para a gente evitar alguns molhos que a gente compra pronto. Então, a gente tem aqui o iogurte natural, desnatado. Então, eu vou colocar uma colher, 2 colheres, vamos fazer bastante. O orégano, mesmo que a gente utilizou no hambúrguer. O tomilho fresco, também o mesmo. A salsinha, cada. Suco de laranja, que a gente viu que não tem açúcar simples, vamos usar um pouquinho. E um pouquinho de azeite de oliva extra virgem, uma colher. Então aqui a gente tem um molho alternativo, a gente mistura e a gente vai utilizar para molhar o pão e montar o nosso hambúrguer rico em fibras. Então, como eu havia comentado, ele desidrata bastante. A gente pode fazer a alternativa de usar o papel alumínio, mas se você não tiver, não tem problema. Só que não esqueça de retirar o papel alumínio uns 5 minutos antes de você tirar, para ele dar essa consistência de crocante que a gente consegue com o gergelim, ok? Vamos montar os nossos hambúrgueres. Então, pãozinho de hambúrguer, que eu sugiro que pode ser o simples, ou o integral, ou aquele que vem com gergelim em cima, apesar que a gente já tem gergelim ali, então não, gergelim mais gergelim não tem necessidade. Vamos ao nosso molho. Vamos molhar nosso pãozinho. Ok. Foi. Então aqui a gente tem tomate, alface e cebola. Uma rodelinha de tomate. Aqui algumas rodelas de cebola. Depois a gente pode fechar o nosso hambúrguer. Tá pronto o nosso hambúrguer rico em fibras. Bom apetite! O programa em revista está ficando por aqui, mas você pode acompanhar tudo que rola pelo nosso Facebook. Acesse facebook.com/tvUniswan. Até a próxima, tchau!